quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Elevando o pensamento até o nosso Divino Criador, eu quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, pedir ao nosso Pai Criador que abençoe esse nosso trabalho, que abençoe o nosso dia, que abençoe a nossa saúde, abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos adversários, abençoe especialmente minha parceira, a companheira que Deus colocou na minha vida. Agradecer a todas as experiências por que passei e agradecer as experiências que passarei. Agradecer aos amigos espirituais e ao Divino Mestre pelo apoio incondicional que tive ontem, hoje e terei, com certeza. Estamos aqui para transmitir doces pensamentos em tempo. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. O capítulo 21, Transformações Viscerais, é do livro Egos em Conflito, psicografado por Carlos Bacelli, de autoria de Inácio Ferreira. Transformações viscerais. Os termos acima, sem dúvida, não poderiam ter sido mais bem colocados por Emmanuel, porquanto a proposta do Cristo em seu Evangelho é para que nos transformemos visceralmente, ou seja, entranhamente no imo do próprio ser, modificando a estrutura do pensamento. A referida proposta do Senhor aos espíritos encarnados e desencarnados, pertencente ao orbe terrestre, fica clara em diversas oportunidades que os evangelistas tiveram o cuidado de registrar como sendo no desdobramento do Sermão da Montanha, em que ele nos exorta. Abre aspas. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Fecha aspas. Adiante, nos versículos posteriores, neste capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele prossegue, abre aspas. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já estará adulterando com ela, fecha aspas. Abre aspas. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso,
mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, fecha aspas. Enfim, todo o verbo divino que se fez carne trouxe ao homem, em todos os aspectos, uma proposta de mudança profunda e, para tanto, a sua personificação, o Cristo, não hesitou em se confrontar com o conservadorismo. Conservadorismo cultural, acentuadamente religioso, que imperava à época e, a bem da verdade, ainda impera. Abre aspas. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fecha aspas. Evidentemente, essa proposta de transformações viscerais teria que encontrar a mais ferrenha resistência da parte dos ortodoxos, habituados que estavam às exterioridades da fé. Abre aspas. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Fecha aspas. Emmanuel, na excelente obra Pensamento e Vida, no capítulo mencionado anteriormente, procurou ressaltar, abre aspas, toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Pode-se dizer que em toda a sua trajetória cumprida entre os homens, que através do povo judeu, representava a humanidade extremamente necessitada de renovação. O Cristo colocou-se em posição diametralmente oposta à ignorância estabelecida que se desdobrava entre o fanatismo e o preconceito. Indispensável que o mestre, com o intuito de reparar equívocos milenares, adotasse uma conduta que escandalizasse. Os espíritos ultraconservadores que haviam feito da casa do Pai uma casa de comércio, e aqui, quando expulsa os vendilhões do templo, ele chegou ao ponto de empunhar um azorrague de cordas que, em nossa opinião, nada tinha de simbólico, não. Era um azorrague mesmo, ou seja, um açoite, evidentemente não fabricado por suas divinas mãos, mas que ele deve ter feito estalar a fim de colocar a turma para correr, imaginando-o possuído. Os judeus consideravam Jesus uma grande ameaça social, porquanto, sim, era um revolucionário de ideias e costumes. Aspas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Fecha aspas.
sua palavra consoladora para os sofredores, os denominados filhos do Calvário, soava contundente aos ouvidos dos escribas e fariseus. Abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que vos estão entrando. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Fecha aspas. Conflitando-se com o preceito mais arraigados e desafiando a hipocrisia dos doutores da lei, ele banqueteava-se com pecadores, comia sem lavar as mãos, curava no dia de sábado, ressuscitava os mortos, exaltava a virtude dos samaritanos, mandava dar-se a César o que era de César, dizia que no reino de Deus os publicanos e as meretrizes haveriam de preceder aos sacerdotes. Claro que, exprimindo-nos com sinceridade, ele praticamente pedira para ser preso. Condenado e morto, de vez que nem mesmo entre os maiores profetas da raça nunca surgira alguém que com palavras e atos causara tanto impacto à tradição religiosa do povo judeu. Sustentava pelos que tinham interesse em continuar escravizando a massa sofredora aos seus caprichos. Abre aspas. Aqui está quem é maior que o templo. Fecha aspas. Proclamava sem rebuços quando ele, os discípulos, tendo fome, foram acusados de colher espigas para comer num dia de sábado, o que era contradição. Era permitido exclusivamente aos sacerdotes que oficiavam nos templos. E dizia, abre aspas, antes que Abrão existisse, eu sou. Tais palavras, colocando-se acima do venerável patriarca, enlouqueceram os judeus e fizeram com que ele pegasse em pedras para atirarem nele. Enfim, a cada passo, percebe-se sem dificuldade que, de fato, o mestre se empenhara ao máximo em incomodar as consciências adormecidas, cristalizadas em erros seculares. Não é de se estranhar que, falando sobre o assunto, o médium Chico Xavier dissera certa vez que Jesus havia pregado o evangelho em fuga, pois que desde o início de seu apostolado, aos judeus procuravam prendê-los de todas as maneiras, queriam fazer com que ele se calasse. Inclusive, o episódio da tentação, narrados pelos evangelistas, retrata uma tentativa das trevas em suborná-lo, oferecendo-lhe riqueza e poder, para que, então, ele sequer desse início à sua pregação. Na atualidade, a proposta do Cristo para a humanidade continua sendo extremamente desafiadora, e desde séculos transatos, os homens vêm tentando a ela escapar pela tangente. Enfim, encontrar o meio termo para que eles não sejam compelidos a tanta renúncia de si mesmo. Aspas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia,
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Fecha aspas. E foi na tentativa de encontrar um meio termo para a sua cômoda situação que o jovem rico procurou o Senhor, a ver se ele poderia lhe apontar um caminho que o levasse ao reino de Deus, sem que, no entanto, ele tivesse que desapegar-se dos bens materiais. Não obstante, devido à sua insistência, o mestre lhe diz, abre aspas, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Fecha aspas. Não havia, como não há, possibilidade de ajeitamento, e conta o evangelista que, por não encontrar a resposta que desejava, o jovem retirou-se, muito triste. O Novo Testamento, contudo, registrou notícia de dois personagens que visceralmente se transformaram, sobrepujaram-se aos seus egos, inclusive aqueles com os quais se apresentavam no mundo. Estamos nos referindo justamente a Maria de Magdala e Paulo de Tarso. Escrevendo magistralmente sobre Magdala, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, considera, dentre os vultos da Boa Nova, abre aspas, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até ao fim nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, redentor de sua existência angustiosa. Fecha aspas. O doutor de Tarso, por sua vez, escrevendo aos Gálatas, grafou de forma indelével, rompendo com o homem velho. Abre aspas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fecha aspas. Com essa frase de Paulo de Tarso, encerramos o capítulo 21º. Quero pedir a nosso Pai Criador que nos mantenha na sua paz. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Seus comentários são muito importantes, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo para melhorar esse nosso trabalho. Muito obrigado, amados amigos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.